Bem, amigos da Turing TV, essa aula é sobre o algoritmo de Hanoi. Nós vamos abordar esse algoritmo como exemplo de um algoritmo recursivo. Então, o que é um algoritmo recursivo? É aquele que chama ele mesmo dentro do seu código e ele vai indo até um caso base, até um caso onde ele para. Que geralmente esse caso base é um caso onde existe fácil resolução. Então, assim, a entrada no algoritmo de Hanoi é o número de discos, mais 3 pinos, são os 3 pinos do jogo. O pino A, o pino B e o pino C, e a saída é o número de movimentos, que é 2 elevado a n menos 1. Então, aqui nós temos o algoritmo de Hanoi. Vamos agora ver o caso base. Vamos ver se o n fosse igual a 1. No caso aqui o n é 5, certo? Esse jogo aqui está com 5 discos. Então, se o n é igual a 1, eu simplesmente tiro do A e boto no C. Então, esse é o movimento básico. É exatamente o ponto de parada do algoritmo recursivo. Agora, é interessante que vocês vissem esse vídeo também para vocês entenderem como funciona o pino auxiliar, certo? Que vocês vão entender no código. No caso, por exemplo, se eu ter o n igual a 2, eu pegaria esse 2, esse 1 colocaria aqui. Então, vocês vão ver que o 1 foi colocado aqui como um movimento auxiliar. E exatamente para que eu permita movimentar o 2 até o C. Então, eu pego o 1, coloco aqui no B, pego o 2 e vou para a posição de destino dele, que seria 2, se fossem 2 pinos. E aí eu pego esse 1 e coloco em cima do 2 e eu teria terminado o jogo se fossem 2 pinos. Então, eu teria 3 movimentos. E assim por diante. Vejam aqui o funcionamento desse pino auxiliar, que é muito interessante. Então aqui nós temos o algoritmo de Hanoi, que se eu tenho n igual a 1, um movimento básico de A até C. Se eu não tenho n igual a 1, aí eu vou ter que ir diminuindo o n até chegar no caso base, que seria o n igual a 1. E aí eu vou diminuindo e vou fazendo o movimento e exatamente fazendo rearranjo para liberar uma peça, certo? Então eu tenho que aqui é um movimento básico, que é um movimento, estou calculando aqui o tempo. Então eu tenho um movimento, mas 2 vezes o n-1 movimentos aqui, porque ele está se chamando, tirando-se um elemento, tá? Um algoritmo recursivo. Então aqui está o exemplo para que vocês possam ver o funcionamento do Hanoi. E aí vocês veem que eu estou com o meu n igual a 3, não é o caso base, então eu vou diminuir para n igual a 2. No caso de eu diminuir com n igual a 2, vocês podem perceber que eu vou ter exatamente aqueles dois movimentos, esse aqui e esse aqui, por isso que acaba virando uma árvore binária, né? Que vocês veem, a partir de 1 se forma 2 opções, certo? 2 Hanois, tá? E aí o que acontece? Até chegar a igual a 1, certo? Que esse aqui representa um caso base e esse aqui representa o movimento, no caso aqui, do pino inicial para o final, e aqui o pino auxiliar, que seria o pino 2. Aqui no caso o pino auxiliar vai ser o pino 1. E aí, no retorno disso, é exatamente a solução para o meu problema com todos os movimentos que eu preciso, certo? Então, qual é a complexidade do Hanoi? A gente supõe, a partir da avaliação, que se eu tenho um pino, eu vou ter um passo. Então, realmente, 2 elevado a n menos 1 vai dar 1, então é um passo. Poxa, tá dando certo. No 2, vai ficar 4 menos 3, vão ser 3 passos. Realmente, como eu mostrei anteriormente, se eu tenho 2 pinos, eu vou ter 3 passos. Então, só tem um jeito de provar isso, é por indução. E essa indução, a gente tem que provar primeiro o caso base, quando for igual a 1, tempo igual a 1. Não necessariamente tem que ser 1, mas tem que ser um caso base, um caso simples. E realmente dá certo. Se eu tenho um pino, eu tenho um movimento, ok. A hipótese é aquilo que eu vou tentar provar.
Então eu tenho que considerá-la que ela seja correta. Eu tenho que precisar, para que eu aprove, eu preciso imaginar que ela seja correta. E aí eu faço a prova por indução, que é exatamente somar mais um na opção. Então, aqui nós vamos para a mesa, né? Vamos lá, eu vou mudar aqui a opção de janela para que vocês possam ver com detalhes isso acontecendo. Pronto. Então agora eu vou fazer a prova por indução. Eu tenho que o T de N é igual a aquele movimento único, né? Aquele movimento final do A para o C, e mais 2 vezes N menos 1. Então, como é que eu vou chegar agora à prova por indução, né? A primeira coisa que eu faço é a prova por indução, certo? Como é que é a prova por indução nesse caso? Eu vou colocar que o T de N mais 1, se eu conseguir somar mais 1 e provar que isso aqui ainda continua correto, quer dizer que eu estou provando que isso é válido. Então, o T de N mais 1, eu vou pegar essa primeira fórmula e vou substituir N mais 1. Então, vou ficar com 2T N mais 1 menos 1 mais 1. Então, aqui, esse 1 vai com esse 1, eu vou ter 2T de N mais 1, certo? Agora, o que é esse T de N? Esse T de N não é igual por indução, 2 elevado a N menos 1? Então, eu vou substituir aqui. 2T, na verdade é todo T de N, não precisa mais botar o N, é igual a 2N menos 1 mais 1. Isso aqui vai ser igual a 2 elevado, na verdade aqui, deixa eu só apagar, porque para vocês entenderem melhor, porque eu escrevi coisa demais. Certo. Aí eu vou ter 2 vezes 2 elevado a N menos 2 mais 1. Logo, eu vou ter 2 N mais 1 menos 1. Então, a gente tem exatamente essa fórmula aqui, ó, certo? Como se eu tivesse colocado o N mais 1 ali no expoente, onde seria o N, certo? Então, logo, a gente tem a prova está ok, então foi provado por indução. Até os próximos vídeos.